Bem, eu quero cumprimentar a todos e a todas, agradecer muito a presença de vocês, porque não é uma presença simples, eu diria que é, antes de qualquer coisa, de uma importância fundamental, porque vocês, a partir desse momento, se comprometem, e assim nós esperamos, que vocês se comprometam e nós vamos tê-los todos como protagonista desta atividade que a gente está iniciando aqui hoje, através da Fundação Leonel Brizola, Seção do Paraná, que é essa atividade que nós denominamos Quartas Trabalhistas. Inicialmente, por sugestão do Jacques, seria Quintas Trabalhistas. Aí, em função de agendas, passou para quarta. E aí houve sugestão no grupo de discussão da diretoria da Fundação de que pudesse ser trabalhista e não pedetista, que inicialmente seria quintas pedetistas, depois quartas pedetistas, e houve sugestão de quintas trabalhistas, com a seguinte ideia, de que fosse um tema mais amplo, que ele extrapolasse, inclusive, a questão partidária, e em cima de um tema que ele é ideológico e em cima de um tema que é conhecido internacionalmente, que é a questão do trabalhismo, que foi criado e fundado pelo Brizola, ainda no exterior, em Portugal, quando saiu a Carta de Lisboa, tá? E o Brizola dizia sempre que o trabalhismo seria a nossa passagem, a nossa transição para uma situação que muitas pessoas dizem que seria a utopia do socialismo. Então, lembrar bem disso, né? E aí ficou o tema de quartas trabalhistas, com enfoque muito grande em cima do trabalhismo. Nesse momento que nós vivemos no Brasil, que todos nós aqui estamos acompanhando, onde o trabalhismo pode ser, sem dúvida nenhuma, fora dessa área de radicalização que existe no país, né? Dois focos completamente diferentes um do outro, e com certeza nós precisaremos aí de uma proposta na linha do trabalhismo, tal qual idealizado por Brizola. É por isso que nós estamos fazendo aqui hoje, abrindo esse evento de Quarta Trabalhista. Nós pretendemos que seja um evento duradouro, né? Lembrando Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, né? E, sem dúvida nenhuma, a presença de vocês aqui é fundamental. Nós temos lista de presença e nós vamos considerar sempre cada um de vocês como um membro importante, uma pessoa importante do protagonismo desse evento, que nós queremos que ele continue e que dure muito tempo, trazendo abertura para um processo de discussão mais amplo nesse momento importante que nós vemos aí na história do Brasil. Nós temos a presença do professor Fábio Scatolin. Não é por acaso que ele está aqui, né? É muito em função até dos seus próprios méritos, né? O Fábio é um companheiro desde 88, na época da Constituinte Estadual, né? Eu era deputado estadual constituinte e relator da Ordem Econômica e Social. E o Fábio é um jovem idealista, continua idealista e jovem ainda, né? O Fábio assessorou a nossa comissão. Inclusive a minha mulher, a Ângela, era para vir hoje, ela falou, eu vou porque eu quero ver o Fábio, que ele nos assessorou na Constituinte Estadual. E, até por mera citação, o presidente da nossa comissão, na época, era o prefeito Rafael Greco, tá? Então o Fábio é esse companheiro de luta histórica, né? E ele não está aqui por acaso não, ele está com mais uma missão, né? Da sua vida, do seu despojamento, né? E contribuindo aqui com o nosso encontro, tá? Eu vou passar a palavra para o
o Jacques Brandt, tá? Não menos idealista e focado nas questões do Brasil, no desenvolvimento brasileiro, né? E focado principalmente nesta jovialidade que ele tem de trabalhar com os jovens, com as pessoas, com essa visão histórica que é importante, né? Então eu vou passar para o Jacques, que é o nosso secretário estadual de formação e memória trabalhista. Aí o Jacques vai falar algumas coisas sobre a questão da secretaria, mas principalmente apresentar o professor Fábio Scatolin para nós iniciarmos o nosso processo. Nós queremos fazer um processo bem rápido, objetivo, tá? Que a gente não se prolongue muito, para que não seja tão cansativo e que a gente possa sempre estar nessas quartas trabalhistas com um outro objetivo e que ele não seja enfadonho e que também não fique dispersando as pessoas. Vou passar para o Jacques. Boa noite a todos. Uma saudação também a quem nos assiste pela transmissão online. Parece que estamos sendo ouvidos no Brasil inteiro. Queria dizer que todos são muito bem-vindos e rapidamente vou tentar ler aqui 15 páginas em texto, a introdução que fiz. Peço licença para sentar por uma questão de ergonomia e na flor dos meus 70 anos também. Serei bem rápido, assim. É com prazer e vibração cívica que damos hoje início ao ciclo de palestras das Quartas Trabalhistas, uma iniciativa da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, no Paraná, através da Secretaria de Formação e Memória Trabalhista. Uma vez ao mês, pelo menos, e se possível, sempre na terceira quarta-feira do mês, teremos aqui na sede estadual do partido, ou mesmo em outros espaços, sempre que necessário, uma conferência seguida de debate sobre temas atuais nos vários campos de interesse da cidadania. Nossa melhor intenção é que estas quartas-feiras façam parte do calendário permanente de ação do PDT na capital e no Estado. Também o movimento popular forma suas tradições e, com sorte e com o nosso decidido querer, uma tradição de análise inteligente e lúcida, de debate franco, aberto e produtivo, começa hoje entre nós. Uma tradição que já começa muito bem com a palestra do professor Fábio Doria Scatolin, um dos mais brilhantes economistas de sua geração, ilustre pensador e pesquisador da problemática do desenvolvimento, que abordará o quadro atual da economia brasileira, seus impasses, dilemas e talvez soluções. Nos agradecimentos, devemos registrar por seu apoio e por seu empenho na realização deste ciclo os nomes de Dante Barleta Neto, Rodrigo Ponce, Claudiana Barreto, Claudinha, e Bruno Borges. Obrigados ficamos também para com os companheiros deputado Goura e vereador Marcos Vieira, representantes do trabalhismo nos parlamentos do Estado e da capital, e com o presidente do PDT no Paraná, o ainda jovem, mas já sábio, André Menegoto, que espero que esteja ouvindo essas palavras, por seus esforços para o bom sucesso do evento. Todos se mobilizaram, todos deram de si para concretizar uma ideia que nos entusiasmou a todos. A ideia de que antes de agir possamos beber das melhores fontes, de maneira a enxergar com clareza e operar na história e na política com bons e sólidos resultados. Uma palavra especial de homenagem vai para Haroldo Ferreira, nosso estimado companheiro Dr. Haroldo, entusiasta do projeto das Quartas Trabalhistas. Feliz da juventude que pode contar com um conselheiro sábio e prudente como ele. Sorte do PDT tê-lo conosco. Haroldo traz para a política, além da argúcia,
e da visão estratégica sábia e profunda a raríssima dimensão da bondade humana. Uma bondade que conhece bem os meandros do mal, exatamente para se afirmar como bondade sábia e prudente, bondade da boa. Finalmente, antes de passar a palavra ao nosso convidado, permitam-me acrescentar apenas que a inspirar a iniciativa deste ciclo de palestras está a percepção de que nos situamos diante de uma encruzilhada histórica e está um sentimento de urgência. A ideia, reiteramos, é que antes de agir possamos beber nas melhores fontes, de maneira a enxergar com clareza e operar na história e na política com bons e sólidos resultados. Nosso companheiro de caminhada, o professor e doutor Fábio, economista de vasta e ilustrada projeção acadêmica e profissional, cientista e homem público, há 35 anos professor da Universidade Federal do Paraná, grande especialista na problemática do desenvolvimento, com desdobramentos como, por exemplo, na momentosa questão dos arranjos produtivos locais, que é uma das chaves para a retomada do desenvolvimento. É um cara que não guarda só para si o conhecimento especializado, mas que o reparte como um pão a ser compartilhado com seus irmãos e irmãs. Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Com as nossas palmas, Voz Mercê tem a palavra. Me ajuda aqui a pôr de volta aqui. Eu vou deixar ele no meio. Eu vou passar lá para a ponta. Eu fica aí. Fica melhor sentado. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos, a todas, deputado Goura, Jacques, pelo convite, muito obrigado. Uma honra estar aqui no PDT, não sou como membro, mas sou filiado ao PDT e me orgulho muito dessa filiação. Essa noite eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, no fundo, a glocalização. O conceito que eu quero pensar um pouquinho com vocês é o de glocalização. Pense globalmente, haja localmente. É um conceito que já está na literatura já há mais de 10 anos, mas desde essa fase da globalização, etc., veio um questionamento muito forte entre a população local, de que maneira essa discussão toda de globalização, de internet das coisas, de avanço da ciência e do conhecimento, dessa esfera a nível internacional, nos afeta no dia a dia. E nós estamos vendo pelo celular, pela dia a dia nosso, como isso nos afeta e como, se a gente não for ativo, nós podemos ser simplesmente levados a rodão nessa nova era de mudança estrutural, de mudança tecnológica e, vamos dizer, essa passividade pode nos levar a situações como nós temos nesse momento, estamos vivendo. Então, eu diria, nós estamos em um momento de transição, de mudança a nível mundial e é essa mudança que a gente precisa entender para pensar e agir localmente, ou seja, como é que a gente pode pensar uma estratégia de crescimento, de distribuição de renda, de agregação de valor para a nossa sociedade. Eu não quero saber do bem-estar do chinês, eu não quero saber do bem-estar americano, etc. Eu quero pensar no bem-estar do curitibano, como é que nós podemos agregar valor, gerar renda e emprego para a nossa população. Claro que eu quero melhor para toda a humanidade. O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe você pensar na relação do homem com o meio ambiente, mas principalmente no homem ao longo do tempo com essa sociedade. Ou seja, vamos pensar numa nova fase da humanidade onde a gente possa ter uma relação muito mais próxima entre os homens e com a natureza. É dentro dessa discussão que eu queria começar falando um pouco mais do impasse internacional. O que está acontecendo a nível internacional e como isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a, vamos dizer, inserção da economia paranaense na economia mundial, como é que o agronegócio interage, como isso interfere e quais os problemas que a nossa economia pode avançar. Tá, ok. Pode passar. Então, assim, a primeira coisa, é só uma discussãozinha, pode avançar um pouquinho, assim, no fundo, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento sustentável é uma coisa muito simples. É como uma coisa leva a outra coisa. A melhor definição que eu já vi de desenvolvimento
é de Albert Hirschman, que é um grande economista judeu radicado nos Estados Unidos nos anos 50, que tinha a ideia de desenvolvimento nada mais é de como uma coisa leva a outra coisa. Agora, se uma coisa não leva a outra coisa, nós não temos processo de desenvolvimento. No fundo, é um processo de mudança de estruturas onde você tem uma melhoria da qualidade de vida. Ele poderia dizer que é crescimento mais distribuição de renda. Mas, no fundo, é a gente pensar no dia a dia se uma coisa está levando a outra coisa. Se as nossas atitudes estão trazendo um benefício para a população, se nós estamos gerando salários, lucros, impostos, se a nossa atividade no dia está gerando renda, emprego, essa coisa leva a outra coisa. Nós estamos levando o processo. Se você compra de um produto local, você gera 4 vezes mais renda, emprego, de você comprar produto importado. Nós estamos agora numa ONG chamada Local Biz, trabalhando numa discussão sobre desenvolvimento local. O que pode acelerar o desenvolvimento local? E aí você vê água mineral nossa, embalada, não sei o que, vindo do interior de São Paulo, a mais de 500 quilômetros, com gastos de transporte, de gastos de energia. Não, mas por quê? Não, que ela vai no pacote da multinacional Coca-Cola, que impõe. Poxa, mas nós temos uma Ouro Fino aqui, nós temos Serra, uma das melhores regiões de água do Brasil, estamos aqui em torno de Curitiba e a gente está comprando água empacotada porque vem junto com o pacote que para vender uma Coca-Cola eles empurram uma garrafa de água mineral junto e assim por diante. Então, exemplo pequeno, não é a ideia de você se fechar e pensar numa economia completamente, não, é pensar como é que se gera valor, como é que se gera riqueza e para quem é os beneficiários dessa riqueza, como é que nós vamos gerar emprego para a nossa população. É isso que eu estou preocupado, eu estou gerando emprego aqui em Curitiba, aqui na região metropolitana, aqui no Paraná, e não o contrário, ficar passivamente aceitando os importados da China, da Índia, etc. Eu estou preocupado com essa geração de renda aí. Aqui é um modelinho simples, só para vocês pensarem um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, volto aqui. Só essa aqui. Eu volto à primeira. Então, no fundo, essa máquina de crescimento, pode ir. Essa máquina de crescimento, no fundo, é um processo mais complexo, mas basicamente a ideia é que você tenha um padrão de vida mais elevado. Um padrão de vida, ou seja, como é que a gente pode elevar o padrão de vida, melhorar a renda e o emprego da nossa população. Né? Isso pressupõe uma coisa chamada equilíbrio interno e externo, ou seja, com inflação, com dívida externa, uma série de problemas que nós já tivemos no passado, você não consegue fazer uma sociedade expandir. É tantos problemas conjunturais que você não consegue pensar na direção no norte a seguir. Mas, no fundo, se a gente pensar aqui, as pessoas respondem a incentivos. Uma das coisas que a ciência mostrou é que os incentivos importam. Isso vem da biologia, vem da genética, do comportamento do ser humano, ou seja, as pessoas respondem a incentivos. E não são só incentivos materiais. Na economia que a gente vive, chamada capitalismo, nessa fase, o lucro é um grande incentivo para que haja acumulação. É a busca do lucro que faz, dentro dessa economia de mercado, as pessoas progredirem. Mas tem incentivos que não são materiais, tem filantrópicos. Eu posso estar interessado no benefício da sociedade, eu posso estar pensando no interesse coletivo, ou seja, mas são incentivos. Você está pensando em uma forma de melhorar a sociedade que você vive. E a ideia aqui é que esse processo depende da inovação. O grande motor, Schumpeter, o economista austríaco, já no começo do século XX, mostrou que o grande motor do crescimento no longo prazo é a destruição criadora. Se tem uma coisa comum ao capitalismo, são as inovações. A introdução de novos produtos, novos processos dentro da estrutura produtiva. Então, desde a Revolução Industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra, a característica da sociedade é a mudança. É o que o Nietzsche chamava de destruição criadora. Essa ideia que é do Schumpeter foi apropriada pelo Schumpeter de Nietzsche. É Nietzsche que é a origem dessa discussão, tá? Do homem novo, etc., que faz parte aí. Você tem toda uma questão da importância da inovação. E é a inovação que possibilita o investimento, que é um grande determinante do crescimento no curto prazo. Então, no longo prazo, é a inovação que cria novos produtos, novos processos, que geram a possibilidade de investir. E é o investimento que gera emprego e renda dentro da nossa sociedade.
Então, essas duas palavras, inovação e investimento, são próprias para quem está preocupado no crescimento no curto e no longo prazo. Ou seja, se você não vê investimento numa cidade como Curitiba, você não tem possibilidade de ver melhoria do padrão de vida, não tem geração de emprego, renda para essa população. Ou seja, Curitiba precisa voltar a investir. Mas não vai ser mais um investimento de 30 anos atrás, não vai ser montador, a indústria automobilista está passando por uma reestruturação mundial. O carro elétrico está aí, a preocupação com a sustentabilidade é central nessa nova fase. E o carro elétrico não polui, tem uma série de questões aí. Agora, o carro elétrico, ele tem muito menos componentes do que tem o carro tradicional. Ou seja, a indústria de fornecedora não vai ser a mesma. E a região metropolitana de Curitiba vai ser impactada, porque nós temos grandes montadores aqui em torno de Curitiba. Pensa o que vai ser a produção da Volkswagen e da Renault produzindo carros elétricos aqui em Curitiba. Muda a base, a relação, o emprego, a renda e assim por diante. Então é isso que a gente tem que, de alguma maneira, estar preparado para perceber o que está acontecendo nesse mundo e o que vai mudando. A partir desses investimentos aqui, você tem novos, melhores técnicas, maior produtividade, novos, melhores produtos, aí novas empresas nascem. Quantas startups nós estamos vendo agora, apoiando, você tem novos segmentos surgindo aí na economia criativa, todo um espaço para novas empresas, velhas empresas morrem, tem o lado ruim e o lado bom. Sempre a gente tem que pensar o que acontece com as pessoas desempregadas, e o número de desempregados no Brasil é monstruoso nesse momento, e a questão do desemprego é central para nós, pedetistas, e aqui para a questão do trabalhismo. Como é que nós fazemos para reformatar, repensar essa formação da mão de obra, onde as habilidades e competências são outras. Então aí você tem maiores lucros, maiores salários, maiores impostos, que é o VA. É a questão central. A distribuição se dá na esfera da produção. Ou seja, é na hora que você produz que você gera salários, lucros e impostos. E não é na fase da circulação. Na fase da circulação você tem redistribuição. O Estado tributa determinados segmentos e coloca esses recursos na educação, na saúde, etc. Isso que a gente chama de redistribuição. Ele taxa alguns setores e impõe para outros setores que você acha que estão precisando ser compensados. Mas a gente tem que pensar na ótica da produção. Se a gente quer pensar numa distribuição de renda, numa sociedade que tenha melhoria da qualidade de vida, não podemos pensar só na redistribuição, o Estado fazendo isso. Nós temos que pensar na hora da produção, como que a gente pode montar uma sociedade, articular uma estrutura produtiva que, ao gerar riqueza, também distribui para todos os segmentos da sociedade e não concentra em uma ou duas empresas, como em vários casos a gente tem. Maior consumo de bens e serviços, e aí você tem novos melhores empregos, e aí vem a questão central que eu acho que o trabalhismo tem, novas habilidades e competências. Ou seja, o que era o Fordismo de 30 anos atrás, não são as habilidades necessárias para agora essa nova fase da economia mundial, das novas tecnologias. O mercado de trabalho está em transformação, e esse mercado de trabalho em transformação é que nós temos que olhar para ele e ver quais são as perspectivas e aonde que está se gerando, aonde que vão ser esses novos segmentos geradores de emprego e renda. E com isso, melhoria da competitividade, crescimento da renda, padrão, vida mais elevado. Ou seja, é assim que a gente fecha esse círculo virtuoso do desenvolvimento no longo prazo. E a questão central aqui é a questão da sustentabilidade, ou seja, o não comprometimento das gerações futuras e a nova relação do homem com a natureza. As mudanças climáticas estão aí para ficar, e a ideia é que você vai ter um novo ciclo de inovação e investimento, mas que em grande parte está condicionado a essa questão, a essa problemática da sustentabilidade das políticas de desenvolvimento, ou seja, da onde a melhoria da qualidade de vida centrada na questão do meio ambiente e nessa nova relação do homem com a natureza. Então a ideia aí, vou passar rápido por isso, mas tem várias abordagens aí os chupeterianos têm, mas o que é a questão central aí é que desde a Revolução Industrial esse processo de destruição criadora tem sido parte da história.
Lá no século XIX, os ludistas da Inglaterra queriam quebrar as máquinas a vapor, as tecelagens, porque aquilo ali estava destruindo os empregos. Historicamente, essas revoluções, essas mudanças tecnológicas têm a capacidade de criar coisas novas e destruir coisas velhas. Ou seja, é um processo que, nesse retroalimentação, destrói emprego e gera novos empregos. Historicamente, a somatória disso tem sido positivo para o conjunto da humanidade. Mais emprego tem sido gerados do que destruídos, historicamente. Mas isso não existe um determinismo, isso depende muito da luta do dia a dia e para onde que está caminhando. Neste momento, nós temos essa quarta revolução industrial, que baseada na inteligência, mas muito mais do que isso, nessa internet das coisas, nisso tudo que a gente está vendo esse processo. É esse conjunto de inovações que estão ditando o ritmo dos investimentos dentro das sociedades. E até agora o Brasil está perdendo nesse processo. Nós regredimos nossa estrutura produtiva desde meados dos anos 2000. Então, o processo de desindustrialização brasileira começa já nos anos 80, mas ele se aprofunda nos anos 2000. E se aprofunda por uma coisa que eu chamaria de maldição das commodities. E digo maldição das commodities no sentido de que, per se, a commodity é uma coisa boa. No sentido dela gerar renda, gera emprego e, mais do que isso, gera divisas para você sustentar o crescimento. Mas se você não gerar valor agregado em cima dessas commodities, você exporta matérias-primas. Pensa em uma cidade como Curitiba, se todo o emprego e renda é gerado no campo. 90% da população hoje está na cidade, só 10% está no emprego, está no campo. O campo não sustenta mais a cidade. É a cidade com inovações que sustenta o aumento de produtividade do campo. Então você tem uma relação entre o campo e a cidade que é diferente no dia de hoje, mas é preciso agregar valor àquilo que você produz e não vender apenas matéria-prima. E infelizmente nos anos 2000, com a excessiva valorização do real, nós andamos para trás. Houve uma desindustrialização. Veja quantos empregos não foram perdidos aqui na cidade industrial. Vejo hoje lá o número de empregos que tem lá, converso com o Sindicato dos Trabalhadores, quantos empregos foram perdidos na cidade industrial em função dessa reestruturação internacional. Parte disso, eu diria, é inevitável pela ascensão da China na economia mundial. Mas parte disso foi erro de política econômica do governo PT. Tá? E isso nos anos 2000 eu já apontava. Tá? Lá em 2007, 2008, nós estávamos escrevendo artigo e mostrando a origem da desindustrialização e como a esquerda e a direita tinham o mesmo diagnóstico. O PT tinha o mesmo diagnóstico do PFL, dos liberais nossos brasileiros. Todos eles defendiam que o país tinha que se especializar naquilo que ele tinha vantagem comparativa, que é uma ideia de uma visão estática. Uma ideia que Adam Smith e Ricardo usaram no começo do século XIX para explicar a especialização da Inglaterra na indústria e a especialização, naquele caso, não seguida pelos Estados Unidos na agricultura. Ou seja, os Estados Unidos foram contra as vantagens comparativas e se industrializaram e no final do século já era a maior potência, ultrapassando os ingleses. Ou seja, além das vantagens comparativas, tem outras coisas, como a geração de valor agregado e, mais do que isso, a direção que a inovação toma no processo. E é a inovação que acaba determinando as vantagens comparativas que os países têm. E não terra, como no passado a gente imaginava que recursos naturais em abundância podiam nos levar à riqueza. Então a ideia aqui é que nós estamos entrando nessa quarta revolução industrial, a indústria 4.0, que nós vamos ver que o emprego vai desaparecer. É a automação completa da indústria. E para onde vão os empregos? Uma sociedade pós-industrial, uma sociedade de serviço. Curitiba já é uma cidade de serviço, a indústria já foi para a região metropolitana, já foi embora de Curitiba. A agricultura, no PIB de Curitiba, é 1%, a indústria é 7%, 8%, ou seja, 90% da nossa economia é uma economia de serviços, Curitiba. É o serviço que gera emprego, é saúde, a educação, a economia criativa, são esses setores que podem, de alguma maneira, propiciar isso daí. E a própria reindustrialização tem que ser seletiva. O Trump, nos Estados Unidos, pode pensar em voltar a ter diversos outros setores industriais, como eles estão falando. Parte disso não vai voltar mais.
Tá? Elas estão na China e vão ficar lá por uns 50 anos. Tá? Um novo ciclo. Mas com a Revolução Industrial, você pode redefinir uma nova divisão de trabalho, onde novos processos, nós tivermos uma mão de obra mais qualificada, mais preparada para os desafios dessa indústria 4.0, nós podemos ter emprego de muito maior valor agregado aqui na nossa cidade de Curitiba. Eu acho que é nisso que a gente tem que apostar. Aqui está só rapidamente um dado da economia mundial em transformação, que no fundo esse azul vocês veem desde 2000 até 2024, a partir da OCDE, é a perda de importância dos países da União Europeia. Veja, o azul diminuindo aí de baixo para cima é a perda de importância da União Europeia no PIB mundial. Já o laranja é a perda de importância dos Estados Unidos na economia mundial. O azul é a perda de importância dos outros países da OCDE, dos países avançados, na economia mundial. O amarelo ali é o crescimento da China. O amarelo ali é a quarta linha, ok? O azul ali na frente é a participação da Índia, crescendo também. E vejo o verdinho nós. Aqui o verdinho claro, abacate, verdinho abacate aqui. Ele cresce até 2009, aí alguma coisa aqui, né? Mas vamos dizer que ele fica limitado aí desculpe, não verdinho abacate, verdinho mais escuro um pouquinho, abacate podre, envelhecendo. Folha. Tá? Ele veja como nossa América Latina diminui a participação no PIB. Por quê? Porque nós nos especializamos em commodities. O que a América Latina produz? Commodities. Se vocês olharem aí, a nossa participação no comércio exterior, commodities é a principal. E commodities não estou falando só no velho, café, açúcar, etc. Estou falando em soja, estou falando em minério de ferro e estou falando também em petróleo. Tá? Veja o que os países árabes estão fazendo, já pensando em 50 anos, como vai ser a economia pós-petróleo, as suas economias, como o Dubai está se preparando, como o Catar está se preparando, como a Arábia Saudita já está preparando para o mundo pós-petróleo. E nós, brasileiros, como é que nós vamos nos preparar para o período pós-commodities? Ninguém discute isso aqui. Tá? E aí você vê então essa participação dos outros aí. Mas no fundo a novidade aí é a ascensão da Índia e da China na economia mundial. Mudou. Assim como o século XIX foi o século inglês, o século XX foi o século norte-americano, o século XXI vai ser o crescimento mundial, vai ser impulsionado pela economia chinesa e, em menor proporção, pela economia indiana. Isso não quer dizer que vai ter uma moeda internacional, o yuan, outra coisa, e que os chineses vão mandar no mundo assim como os americanos mandaram. A percepção dos economistas é que nós vamos ter um mundo muito mais multipolar. Provavelmente com 5, 6 moedas conversando e convivendo como o euro já convive num período pós-Estado-nação. Uma moeda o dólar, uma moeda na União Europeia, uma moeda chinesa, talvez uma moeda japonesa. E se a gente for minimamente, vamos dizer, retomar o crescimento, podemos pensar uma moeda aqui na América Latina, que é coordenada pelo Brasil e a Argentina, que são as duas maiores economias. Okay? Mas só para a gente pensar isso aqui, eu vou rapidamente partir dessa parte aí, são dados do FMI, do Banco Mundial, é só para vocês verem como, no fundo, o carro-chefe, quem puxa o crescimento é a economia chinesa. Vocês veem agora, nos próximos 3 anos, que a economia mundial está patinando, está crescendo na fase de 3, 3,5%, mas as economias avançadas aí estão perdendo o ritmo de crescimento e a ideia é que China e Índia vão continuar puxando esse crescimento nos próximos anos e com isso servir para minimizar, já que as economias avançadas estão afundando na crise aí. Isso aqui está em inglês, mas mas é interessante para pensar o que os países, hoje o mundo está pensando, se a China perder 2% de crescimento. Vamos imaginar que esse conflito do Trump com os chineses de fato afete a relação. O chinês é o maior exportador de capital para os Estados Unidos e os americanos são o maior importador de produtos dos chineses. O que quer dizer? Um depende do outro. Os
Os americanos dependem do fluxo de capital dos chineses e os chineses dependem das exportações para os Estados Unidos. Então, eu diria que, no fundo, eles vão acabar se acertando. Mas, cada, vamos dizer, 2% de redução no ritmo de crescimento dos chineses, o que acontece no resto do mundo? É esse gráfico aqui. Então, ele mostra a redução do crescimento no mundo se a China para de puxar o crescimento. Então, veja, nós aqui, exportadores de commodities, cerca de 0,5% vamos perder o nosso crescimento. Ou seja, o nosso crescimento hoje, do Paraná, eu diria que é mais ainda, se os chineses pararem de comprar nossa soja e nosso frango e comprarem só dos americanos, por exemplo, nós vamos ter que estar impactados. Ou seja, o crescimento hoje, gostemos, não gostemos, quem puxa o crescimento mundial é a economia chinesa. E ao puxar, ela vai ditando o ritmo do crescimento das demais economias. É o que a gente chama a locomotiva do crescimento. Tá? Mas esse daqui mostra, veja, a última coluna é o mundo, né? Não são só os exportadores de commodities que perdem, nós somos até pouco, Japão, a própria Ásia, lá os países periféricos da China vão sofrer mais, mas a economia mundial como um todo também sofre com a perda de dinamismo dos chineses. Né? E o que está acontecendo muito é que essa estagnação dos países ricos já está chegando a dizer que é uma estagnação secular. Pode gerar um outro período que, enquanto o conjunto de inovações e investimentos não ditar o ritmo de crescimento da economia mundial, essas economias vão estar estagnadas. E com isso, os juros ficam próximos de zero. Não tem atividades lucrativas, não tem para onde investir, o dinheiro fica empossado. E tem países da Europa já pensando como fazer com juros negativos. Imagine que vocês têm uma situação que o juros está -2. O banco vai cobrar 2% de quem tiver dinheiro parado no banco. Essa é a discussão hoje na União Europeia e os Estados Unidos estão dizendo. Uma situação que já vivemos alguma coisa lá na depressão dos anos 30, próxima da armadilha da liquidez, onde você não tem taxa de retorno positiva para os investimentos. E aí o dinheiro fica parado. Daí o mundo está procurando esse conjunto de inovações, investimentos que possam gerar um bloco de inversões e com isso fazer a roda da bicicleta girar novamente. Mas a consequência disso é que você tem uma expectativa hoje de que os juros no mundo vão estar muito próximos de zero a nível real. Veja aqui, você tem nos 10, a última aqui, 10 anos de Government Bond Yields aí, que é o retorno do dinheiro do governo nesse país para 10 anos. Olha lá, 2,5% nos Estados Unidos, caindo agora, e os países como Japão, União Europeia, próximo de 1,5% ao ano. Como a inflação está em 1,5%, 2% lá, o juros real está próximo de zero nos países desenvolvidos. Tá? Daí o pessoal aqui fala, tem abundância de dinheiro sobrando lá fora, estão loucos para vir para cá, façam as reformas que você vai atrair essa poupança externa para financiar esse nosso desenvolvimento. Daí é a lógica neoliberal, privatiza, vende e você resolve o problema com a poupança externa. A poupança externa é ela que vai resolver o nosso problema. Tá? Essa é a versão neoliberal. Tá? E aí o que tem você ter visto é o crescente protecionismo. Tá? Ou seja, no passado, o comércio internacional crescia mais do que 2 vezes o crescimento do PIB. E ele puxava as trocas entre os países. Mas na medida que você tem uma diminuição do crescimento, o protecionismo começa a aumentar. É um sentimento mais nacionalista, de você pôr a culpa no outro. Se tem uma crise, você põe, olha, a responsabilidade é do chinês, a responsabilidade é dos gringos americanos. Ou seja, é o que o Trump está fazendo na America First. Foi isso que ele vendeu, o populismo de direita, é você vender que o culpado é o outro. E você apela para o nacionalismo mais populista, que não é só nos Estados Unidos, nós estamos vendo na Itália, nós estamos vendo diversos outros países, vamos dizer, esses partidos de direita mais fascistas, puxando por atitudes nacionalistas, querendo dizer, põe a culpa no outro. Isso na literatura está sério, é grande, nós já estávamos discutindo aqui um pouco antes com o fascismo italiano, como isso trouxe a população. Nós temos um exemplo aqui no Brasil de alguma dessas atitudes, apesar
da política serem completamente erráticas. Nem aí nós conseguimos, até porque não tem racionalidade. Mas coisas é você defender uma política nacionalista, no dia seguinte você defender uma moeda integrada com a Argentina, dizendo já que isso vai salvar a América do Sul do comunismo. Então a coisa é meio completamente sem sentido nenhum, ou seja, não tem racionalidade nenhuma nesse conjunto de política que nós temos visto aí sendo colocado no Brasil. Mas o que é de fato e é real é que esse nacionalismo está crescendo. Tá? E isso deve crescer nos próximos anos, a não ser que a gente tenha uma mudança, principalmente no nível dos Estados Unidos e da União Europeia. A União Europeia, eu acho que ainda continua com uma visão mais de integração, de pensar em soluções globais, mas você vê isso perder força dentro da própria União Europeia com o crescimento dos partidos mais de direita, mas também temos o crescimento do Partido Verde, o que nos dá esperança na Alemanha e etc., que mostra que há ainda esperança. Agora, qual que é a questão? Eu não gostaria de perder muito tempo, essa foi a primeira parte da palestra, já avançar na questão brasileira. Qual é o problema aí do Brasil, a nossa tempestade perfeita? Eu não vou avançar na ideia da tempestade, acho que todo mundo já ouviu, mas eu gosto de enfatizar isso, é uma confluência de 3 grandes crises. Se nenhum problema pode ser maior que o outro, pode ficar pior. Não pense que não pode ficar pior, porque pode. Aí a gente está vendo isso no Brasil como essa semana de novo intercepta aquelas declarações aí, ou seja, a crise continua, nós não saímos do reme-reme, parece que é uma novela de só para trás, andar para trás, né? Então é uma confluência de 3 crises, econômica, política, institucional. Eu não quero também avançar muito nisso daqui, né? Eu vou me deter à questão que eu conheço um pouco mais de crise econômica, mas no meu entender o problema não é econômico. A raiz do problema é uma crise institucional, que é uma relação entre Estado, sociedade e a inserção do país nesse resto do mundo. O que nós queremos ser nessa nova fase do capitalismo mundial, dessa economia mundial, e entender o papel do Estado, do mercado e principalmente o da sociedade. No momento, no neoliberalismo, você sabe que o Estado virou demônio, o mercado é a coisa toda, né? Mas também o mercado está destruindo. O que a Lava Jato está fazendo hoje, ou está vindo para cá ainda, essa semana a maior empreiteira do Brasil, o Odebrecht, envolvida nos escândalos todos, nós sabemos pedir concordata. Uma empresa que já teve 200 mil empregos, hoje tem 45 mil empregos. Se destruiu a indústria da construção civil junto com a crise política. Nós não vamos precisar de empresas para construir ou recuperar o crescimento? Vamos, mas cadê? Não tem mais. Nós estamos destruindo as empresas. Lá atrás, o Fernando Henrique teve a crise bancária. Ele tirou o Bamerindos, o Paraná sofreu com isso. O Bamerindos perdeu, foi obrigado a vender para o HSBC, mas se o Bamerindos, se a diretoria do Bamerindos, da pessoa física, era responsável, separa a pessoa física jurídica da empresa. Lá atrás o Proer fez isso, salvou os bancos, que o país precisava de banco, e tirou as pessoas responsáveis por levar aquela situação. Hoje não, nós estamos destruindo as empresas da construção civil. Mas quem é que vai fazer o metrô se um dia Curitiba precisar de metrô? Não tem mais empresa, não vai dar mais para fazer metrô, não dá para mais. Bom, então, e a engenharia, e o conhecimento, e o saber fazer, quem é que vai trazer isso? Bom, não queremos mais grandes exportadores de carne, mas quem vai levar nossa carne para a China? Vamos demonizar todas as empresas aí de frango, de carnes, etc. Mas quem vai exportar a soja do Brasil? Nós vamos deixar as multinacionais virem aqui controlar todas essas empresas? Ou seja, uma coisa é você combater a corrupção, ninguém é contra, pelo contrário, tem que ser a favor, tem que defender, isso faz parte de uma ética, de uma cultura, mas outra coisa é você destruir as empresas, destruir a estrutura produtiva do país. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos regredindo mais ainda. Se não bastasse a desindustrialização dos anos 2000, agora nos anos 2010, 2020, nós estamos destruindo parte da nossa estrutura, da indústria, da construção civil e etc. Em nome do quê? Da sustentação do rentismo? Até onde o rentismo vai controlar isso daqui? Então aí você tem questões. Então,
a minha questão da crise econômica, você tem uma origem aqui, a causa do problema econômico está ligado à economia mundial. É muito triste ter ouvido da palavra do presidente da República, na época o presidente Lula, que a crise mundial era uma marolinha. Essa expressão me calou muito fundo e até hoje eu não consigo imaginar. Era uma crise que, por todos os analistas, era a segunda maior crise da história do capitalismo. Só tinha semelhança com a crise de 29. Aí o presidente nosso falou, não, é uma marolinha, não vai acontecer nada. Olha o que aconteceu, olhem para trás o que aconteceu, a consequência dessa crise econômica. E ela chegou aqui no Brasil, chegou de uma maneira muito forte. Veja, a causa da crise não é a crise fiscal. Veja, os neoliberais hoje nossos vendem que a causa da crise hoje é toda fiscal. Toda a questão da Previdência hoje é fiscal. Veja, se vocês olharem, 90% do discurso dos economistas que aparecem na Rede Globo, na Bandeirantes, na grande empresa, que a causa do problema é a crise fiscal. Não é. A crise fiscal é consequência da deterioração dos termos de troca. Um tema que a CEPAL já trabalhava nos anos 50, que Brizola já falava lá nos anos 50, que o país não pode depender de commodities, ele tem que avançar na agregação de valor, gerar renda e emprego. Toda a história da industrialização brasileira é você sair da maldição das commodities. E hoje você vê de novo dependente de commodities, a balança de pagamentos. Então, assim, os médicos aqui têm uma expressão que se chama iatrogenia, tá? que é assim, quando um problema não é a questão central, mas ao atacar esse problema, surge outro problema. Tá? E essa iatrogenia, ela passou a ser um problema. Não estou dizendo que a crise fiscal, fale com o governador aí do Paraná, fale aí com o prefeito de Curitiba, vocês vão ver a crise fiscal existe, ela não deixa fechar a conta. Estamos vendo, ou seja, você tem um problema fiscal, mas ele foi gerado por uma outra causa. Agora, de fato, é. Ou seja, você não pode negar que a crise fiscal não existe e ela está respondendo. Ela é um problema que precisa ser tratado. Mas não foi ele que causou o problema. Se a gente não atacar a causa raiz, nós não resolvemos o problema. E a questão central é como que a gente pode agregar mais valor à nossa pauta de exportação e, com isso, depender menos da flutuação de preços dessas commodities. Né? Depois a gente pode voltar a essa questão da heterogeneia e a questão fiscal aí. Mas o problema central nosso é a queda do PIB, a consequente redução do emprego e renda dos brasileiros. Esse é o problema, não é a questão fiscal. Na hora que você vê assim, as empresas, uma pedindo concordata, a outra fechando, o capital estrangeiro tomando mais um pedaço. Como é que eles vão resolver o problema? Reforma da Previdência passou a ser necessária, mas não é suficiente. Ela não vai retomar o crescimento. Não é do dia para a noite que os empresários vão ficar otimistas e vão investir. Não nos venderam isso lá atrás com a reforma trabalhista, não nos venderam isso nas últimas 3, 4 reformas. E cadê o crescimento? Não é isso. Depende da demanda, depende do consumo, depende do investimento e depende da inovação. Mas como é que nós vamos inovar se as universidades estão perdendo recursos, nós estamos tirando todo o dinheiro da educação? Como é que nós vamos preparar os novos trabalhadores para esse novo mercado de trabalho da indústria 4.0 e da economia globalizada se a educação está sendo relegada a quarto plano? Como é que não, ou seja, é contra, então você fica dizendo, olha, é andar para trás, você não está caminhando para frente, você está caminhando para não solução dos problemas. Então é essa a questão que seria aqui. As consequências, perda de poder, déficit público, e uma coisa é consequência, outra coisa é causa. Tá? No caso da crise fiscal, o que era uma consequência agora virou problema. Tá? Hoje nós temos um outro problema fiscal. A questão da Previdência precisa ser enfrentada. Mas não foi isso que gerou a crise. Se achar que foi isso que gerou a crise, nós estamos claramente num pensamento único que não é o pensamento verdadeiro. Então aí desemprego, aumento de pobreza, desigualdade, violência, é isso que vocês têm. Vou passar rápido por aqui. Isso já aconteceu na história, não foi a primeira vez. Se vocês olharem, voltarem lá na década de 50, JK, nós tivemos um grande ciclo de expansão e contração. A contração, infelizmente, do JK nos anos 60 terminou no golpe militar. A crise dos anos 60 terminou no golpe militar. Você teve uma fase de expansão
com um boom de commodities, lá era o café. 70% da nossa pauta de exportação era café. O café lá nos anos 50, no final do Juscelino ali, do Getúlio, começo do Juscelino, você teve um boom. Depois, a reversão. Primeira vez que o país vai no FMI, no final dos 50. Os 70, a mesma coisa, um boom grande ali nos anos 70 e a reversão nos anos 80. A crise dos anos 80 termina com a redemocratização. Ok? E agora, no governo Lula, também uma fase de expansão. Lembra-se que o mensalão nos anos 2000 ninguém deu bola. Todo mundo achou, o Gustavo era um dos poucos deputados que estavam apontando lá, tá, o problema que existia no país. Né? Ou seja, você já tinha corrupção lá nos anos 2000. Se a gente tivesse estancado lá, talvez não tivéssemos chegado onde chegamos aqui hoje. Mas não, por que não deram bola para o mensalão lá atrás? Porque o país crescia 5, 7% ao ano, estava todo mundo consumindo, a festa estava boa. Tá? Pão e circo é o que você faz para o povo e ele gosta, no sentido de consumo e acha que isso pode durar. Mas uma valorização excessiva do câmbio, formada a partir do fortalecimento das commodities, estava gerando esse consumo artificial. Os preços dos traders aqui, geladeira, automóveis, etc., estava muito barato, porque cotado em dólar. Se o dólar estava barato, os produtos manufaturados todos estavam baratos. E aí você consegue aumentar o poder aquisitivo temporariamente da população. Não é permanente, porque não tem geração de renda e emprego centrada na agregação de valor. E as nossas indústrias sendo destruídas pela competição de um câmbio barato. As nossas manufaturas, muito mais barato produzir na China e outros lugares do que produzir aqui. Tá? Então você tem uma série de similaridades desde os anos 50 até esse ciclo atual. E veja aqui, olha, um gráfico muito interessante, que essa linha vermelha, aliás, a linha azul é da desindustrialização, é a participação da indústria no PIB. Ela chegou a 20% da indústria de transformação. Hoje é 11% a participação da indústria de transformação no PIB. Tá? Nós regredimos a nossa estrutura industrial, aquilo que nós tínhamos no final dos anos 40. Os anos 40, olha lá, volta a 47, a linha azul. Tá? Ela está abaixo do que era em 47. Caiu a metade. Caiu assim, nós voltamos lá a menos de 12%, é próximo de 11% a participação da indústria de transformação no PIB. E vejo que coincidência, por enquanto eu não colocaria causalidade nessa relação, mas vejo o que acontece com o investimento do Estado. Para quem acha que o mercado resolve tudo, tá? Aqui você tem a participação da indústria de transformação e principalmente aí o investimento público nessa geração. Ele tem o mesmo comportamento da indústria, ou seja, no momento que o Estado investe, na próxima. Tá? No momento que o Estado deixa de investir, tá? E aí eu estou falando Prefeitura de Curitiba, estou falando Governo do Estado do Paraná, estou falando subinstâncias, níveis locais ou mesmo estaduais. Ou seja, hoje a Prefeitura de Curitiba, quem pegar, não tem forma de investir, não tem o que fazer, vai pagar folha de salários e algum custeio aí das escolas e da saúde. Não tem mais dinheiro para nada. Eu defendo a reforma da Previdência porque eu quero ver o Estado investir de novo. Porque o Estado precisa ser um agente desse processo, tá? Junto com o mercado, e principalmente investir em áreas como educação, como saúde e infraestrutura. É preciso desse papel do Estado. O mercado não vai nessas áreas aí. Tá? É preciso que haja um Estado. Tá? Bom, então assim, deixar claro, a causa da nossa crise econômica hoje, esquecendo o lado institucional, esquecendo o lado político, deixando as outras crises para os economistas políticos aí, é o fim do superciclo de commodities e a consequência de deterioração do sistema de troca. Foi na hora que o câmbio, em 2013, saiu de 1,70, 2, ali foi para 3,5, 4, que a inflação começou a sair fora do controle. Erros de política econômica, mas a questão central, a gente não entender a participação do Brasil na economia mundial e não entender essa relação entre nós e o resto do mundo, nós não vamos conseguir sair do lugar. Mas isso foi seguido de erros de política econômica do governo Lula 2 e Dilma 1.
Ou seja, foi eu. Se você olhar até hoje, eles não acham que houve desindustrialização no país. Para eles está tudo bem, não foi esse o problema, não tem isso daí. Tá? E principalmente no governo Dilma, onde você não acelerou o investimento em infraestrutura o suficiente para você depender menos de commodity. O erro já estava feito. Se você dissesse para mim aonde foi o erro maior, foi 2007, 2008, 2009, o câmbio é 1,70, 1,60 ali. Parte disso o governo ainda, o Banco Central ainda segurou na forma de reservas. Veja, por que nós não somos a Argentina hoje? Por que a Argentina está com 40%, 50% de inflação e o Brasil está em outra situação? Porque ele formou um colchão de reserva, hoje nós temos mais de 300 bilhões de dólares de reserva e esse colchão é um seguro contra a crise. Mas ela não foi suficiente para você errar, deixar de cometer erros. Esse foi um acerto, mas os erros foram cometidos ainda pela Dilma, mas principalmente aí na Dilma II, quando a política do Levy aprofundou a recessão. Você já vinha com erros de antes, mas na hora que ela entregou para o Levy a condução da política econômica, se aprofundou aquilo que já estava acontecendo. O ciclo já estava se aprofundando, lá em 2012, 2014, mas principalmente aí em 2015, o país afunda a segunda maior recessão da sua história. Nos últimos 2, 3 anos aí, o PIB caiu quase 9%, a 8, alguma coisa aí, né? 8,1% de queda do PIB de 2014 a 2016. Então, ou seja, tem uma coisa leva a outra coisa. Agora, quando uma coisa não leva a outra coisa, você anda para trás. Então, ou seja, na medida que você não entendeu, claro, você achou que a inflação era o problema, fez uma política extremamente recessiva, tá, em relação a essa questão, tá, você aprofundou os seus problemas, não precisava ter gerado isso. Veja, essa conclusão, muito pouco falada aqui no Brasil, hoje ela é defendida pelo economista prêmio Nobel Paul Krugman. Tem a referência no final do texto, querem ter uma opinião balizada, Paul Krugman pensa exatamente disso que estou dizendo. Ou seja, você tinha uma deterioração dos termos de troca, você tinha alguns erros, um dos erros da Dilma que me lembro agora, foi aquela política equivocada de preços administrados de energia elétrica e etc., que limitou os investimentos do próprio setor, a mais do que isso deixou, em 2015, aquela alta exorbitante dos preços de energia elétrica, mesmo aqui no Paraná. Né? Então você teve esse conjunto de erros aí do governo Dilma II e agora eu diria, continua alguns erros agora. Então você tem aí, veja, só para vocês terem aqui, essa parte final aí na bola é a queda das commodities dos últimos anos no mercado internacional. E aí vocês veem tanto commodities, o azul é o índice geral, mas alimentos, o vermelho, metais, o amarelo e energia, petróleo aí na verde, todos eles caem. E vejam o tamanho da deterioração dos termos de troca ali em 14 e 15. O que se faz aí? Aí a ideia era você tentar minimizar esse choque e não deixar o câmbio subir daquela velocidade do jeito que subiu e gerando mais inflação. Quando o câmbio sai de controle, vocês têm inflação. E esse câmbio é uma variável chave. O segundo preço mais importante da economia, só perde para os juros. Juros e câmbio são os dois preços mais importantes. Se você controlar esses dois preços, você tem controle de quase toda a atividade econômica aí. Né? E aí, veja, aí o desequilíbrio fiscal só se aprofunda. E o déficit da Previdência também aprofunda. Então, o que eu quero dizer é o evento que eu vou buscar na medicina da tal da iatrogenia. Depois o nosso presidente aqui vai nos falar um pouquinho dele aqui, mas assim, claramente assim, não era o problema central a crise fiscal e a crise da Previdência, mas hoje virou em função dos erros de política econômica nossos. Né? Outros países aprenderam. Se vocês vão aqui no Chile do lado, ele já aprendeu a manusear esse problema da especialização em commodities. Lá atrás, Noruega, Holanda, aprenderam os problemas dessa especialização em commodities e o efeito que a volatilidade do preço do commodity cria dentro da estrutura produtiva. Na literatura de desenvolvimento isso é conhecido como Dutch disease, doença holandesa. Recomendo para quem quer entender mais esse tema, de estudar esse problema da doença
holandesa. Aconteceu na Holanda, lá no final dos anos 60, e ensinou a lição para os holandeses o que é você deixar o câmbio sair do controle e valorizar excessivamente em função de um certo boom. Depois do boom tem o bust, tem a crise, e aí você tem os males todos, quando você abriu mão da sua indústria e ficou especializado em produtos que não tem mais espaço na economia mundial em termos de crescimento da renda do emprego. Então, assim, eu vou para a conclusão do meu trabalho aqui, né? Deixo mais para o debate para pensar em alternativas, mas eu diria, nós temos que pensar numa reindustrialização seletiva. Apostar na indústria 4.0, que é o que gera inovação e que gera investimento, mas olhar com carinho dentro da estrutura o que é possível que a gente possa voltar e agregar valor dentro dos nossos segmentos aqui, vinculados ou não às commodities. Não? Você vê o cenário ruim, a tempestade perfeita ainda não terminou, eu diria não terminou, eu não vejo com a reforma da Previdência isso daí, na hora que eu vejo uma destituição, por mais que eu já critiquei aqui o Levi, dever colocar uma outra pessoa que não conhece nada de banco de BNDES na presidência, que consegue só pensar em privatizar, eu não consigo ver a solução para os nossos problemas aí sendo encaminhados. Pelo contrário, eu vejo você continuando persistindo nos erros que nós estamos fazendo aí. Então aí eu acho que você tem uma desaceleração da economia mundial, o protecionismo norte-americano e outras áreas da OCDE permanece, a guerra comercial Estados Unidos e China não está fácil, e o que está todos os analistas dizendo, olha, você tem um risco de uma maior volatilidade lá fora. Ou seja, lá você não tem céu de brigadeiro, você tem uma economia estagnada mundial que é puxada pelos chineses, que se a China perder o ritmo de crescimento, você pode ter uma situação muito ruim a nível internacional. O Brasil também reduzindo, o que é mais interessante nos últimos 5 anos é como os economistas têm errado. Eu não sei como alguém acredita em economista ainda nesses dias. Todo ano, você pegue aí os últimos 5 anos, veja as projeções dos economistas de banco sobre o que vai acontecer na economia. Chega todo, eles vão começando dizendo, não, errei. Chega no final do ano, não sabe nem pedir desculpa, né? Não sabe que erraram tanto, e é só para baixo. Já começou esse ano, começou de novo. Só que esse ano já estão antecipando. A última projeção agora começou com 2,5% o crescimento desse ano, já estamos em 0,9%. A última agora dessa semana já é 0,9%. Ou seja, não tem mais crescimento esse ano. E o cenário para o ano que vem já também é de redução do crescimento. Não tem mais crescimento. Tá? Ou seja, já perdemos o ritmo. Se tudo correr bem, se fizermos as reformas, eu acho a reforma tributária mais importante do que a reforma previdenciária. A previdenciária vai equilibrar finanças de uma prefeitura como Curitiba, o Estado do Paraná ajuda, a União ajuda, o setor público a sair dessa coisa. E tem uma questão estrutural na reforma da Previdência, que é a razão que eu sempre, como professor de desenvolvimento, sempre defendi, que é o aumento da expectativa de vida da população. Ou seja, nós não vivemos mais 45, 50 anos como nos anos 50. Hoje a expectativa de vida já é 78, 80 anos e vai aumentar mais. Então aí, ou seja, é só por uma questão demográfica mesmo, você vai ter que aumentar a idade de trabalho. Eu com 62 anos de vida posso trabalhar até os 70, não quero, ou seja, dá para a gente continuar trabalhando, ou seja, não é essa a questão central aí. A questão é que o sistema não aguenta, a crise fiscal existe, ela não é, vamos dizer, ela não é um devaneio, não foi ela que provocou a crise, tá? Mas ela se transformou num problema que nós temos que pelo menos encaminhar a solução para que depois a gente possa, retomando o crescimento, aí sim a questão fiscal vai ser encaminhada, mas a questão tributária, a questão dos entes federativos, aí, da distribuição entre os entes federativos é uma questão central nossa aí. E, finalmente, o que é mais triste é a inexistência de um projeto de desenvolvimento sustentável no Brasil. O que me deixa triste, maior de tudo, é você não ter um projeto. Para onde nós vamos? Qual é o norte? É privatizar e deixar que o mercado resolve? Esse é o projeto. Não precisa ser, sabe? Esse é o projeto, isso está na carteira, está lá na Bíblia do Adam Smith lá atrás. Tá? Mas não foi isso que puxou o crescimento da Inglaterra, foram as inovações, foi o investimento. Agora, como é que vai fazer inovação e investimento nesse país?
Essa é a questão central. Como é que nós vamos investir? Quem é que vai puxar? Cadê as empresas para fazer as obras de infraestrutura? Na hora que você começa a olhar, você não vê nada. A ideia do BNDES, eles querem, durante 50 anos, o BNDES foi montado pelo Getúlio para financiar o desenvolvimento brasileiro. Durante esses 50 anos, ele teve esse papel. Tem crítica, pode ter crítica aqui e ali, mas foi assim que as instituições nossas cresceram. Agora estão destruindo o BNDES. Estão tirando, devolve tudo aqui, empresta, devolve para a União, devolve. Agora eu quero só apagar o gelo aqui da minha dívida pública aqui. Quem é que vai emprestar para o setor? Na hora que as empresas começarem a precisar investir, quem é que vai investir? Você acha que a poupança externa, o HSBC, vai financiar as nossas empresas? Não vão, não vão. Ou seja, como é que vai ter um padrão de financiamento? Se tem um projeto alternativo, qual é o projeto? Você não vê. É aí que dá tristeza que você não consegue encaminhar as soluções. Por isso que, vamos dizer, eu não acredito numa retomada do crescimento sustentável nos próximos anos. Pode ter um repique, um voo da galinha, nós já vimos isso, pode ter de novo, a gente vai indo assim de voo de galinha, e a gente vai ficando cada dia para trás. O que a gente vê claramente é uma perda de importância relativa do Brasil à economia mundial. Essa é a verdade clara, esses são os fatos. Tá? Se a mentira pós-verdade, aí a pós-verdade vai imperar, quem acredita, acredita, mas vamos dizer, se eu não tenho políticas consistentes hoje para a retomada do desenvolvimento. Muito obrigado. E aí está a leitura adicional. Eu recomendo, tem 4 textos que eu gosto demais aí, que eu acho que eu olho para trás e eu falo, olha, sobre longo prazo. Tem esse texto do Adam Smith em Pequim, que ele brinca, Adam Smith em Pequim, Marx em Detroit. Tá? E acho que a lição da China é muito interessante para quem quer entender a ascensão da China, a economia mundial. Esse texto, Os Origens e Fundamentos do Século XXI, do Giovanni Arrighi, para mim é a melhor coisa que tem. E tem um texto que é do presidente do Fórum Mundial, lá de Davos, que é a visão da Revolução Industrial, da 4ª Revolução Industrial. Eu acho que ele sintetiza como é que está essa visão empresarial hoje da 4ª Revolução. Texto clássico do Paul Krugman aí, que diabo aconteceu com o Brasil, foi publicado em português, está em inglês, saiu no New York Times, 14 de 11 de 2018, onde ele mostra que os economistas brasileiros erraram. Os erros de política econômica nossa aprofundaram uma crise que não precisava ter acontecido. E um autor brasileiro que está hoje questionando os próprios liberais é o André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, que está hoje criticando essa visão liberal e essa visão que hoje impera do nosso Paulo Guedes na economia. Eu acho que ele mostra bem a questão da saída para o Brasil, não é por aí. Que beleza, muito obrigado, Fábio. Que banho de inteligência, que análise dura. Dizem que a economia é a dismal science, né? A ciência é triste, mas é a ciência de olhos abertos, né? Vamos abrir para as perguntas, e já tem vários braços erguidos aqui. Temos algum tempo, Dante? Não, por favor, só fala sobre o que Só lembrando que fazer algumas perguntas e considerações curtas, né? E para a gente iniciar essa rodada de discussões, eu proponho uma breve consideração e uma primeira pergunta para prestigiar o nosso deputado aqui estadual Moura. Por favor. Em casa, então. Bom, deixa eu, primeiro de tudo, saudar a iniciativa da Fundação Leonardo Brizola, o Dr. Haroldo, o Jacques, Dante, o Rodrigo, o vereador Marcos Vieira. Acho muito importante, na véspera do feriado, quase, não sei, 9 e pouco da noite, a gente está aqui, a sala cheia do PDT. Então, meus parabéns. Fábio, obrigado por se disponibilizar a fazer essa abertura. Eu acho que, como foi falado no início pelo Jacques, que é meu pai,
A importância da gente inaugurar, acho que hoje, um ciclo constante de debates. Eu falei isso aqui da outra vez, que a gente possa ter um partido de fato ativo, criando massa crítica, debatendo temas. E eu acho que o Fábio mostrou um panorama global, assim, de um estudo já, de um acúmulo também, de uma visão histórica. Mas, Fábio, até não tenho uma pergunta, quer dizer, tenho, mas que num outro momento a gente possa fazer um debate, uma aula também como essa tua, sobre Curitiba, região metropolitana e o Paraná, mais especificamente sobre o que a gente vive aqui na nossa realidade, que você colocou muito bem. A gente tem que pensar global, agir local. Então, como que a gente pode instrumentalizar as ações políticas, as ações coletivas para este panorama? E nesse sentido, uma pergunta que eu faço, então, o que a gente pode, sem esperar esses macromovimentos da geopolítica, o que a gente pode fazer em termos de uma micropolítica individual aqui na nossa cidade, no Centro Cívico, no Tatuquara, na região metropolitana? A gente tem falado muito aqui com o próprio Cláudio, Oliver, a discussão, por exemplo, de criar cidades realmente sustentáveis e resilientes. Então, que a nossa comida, você lembrou muito bem, a água da multinacional, né, que não é nem, a gente nem sabe direito o que tem ali. Como que a gente pode potencializar o consumo local, a autonomia das cidades em termos energéticos, de alimentação, de trabalho. Então, se puder desenvolver algumas coisas nesse sentido. E, mais uma vez, agradecer, parabenizar aqui a presença de todos. Acho que o Haroldo falou que todo mundo está convocado já para os próximos debates daqui. E só também dizer, a gente está nesse contexto de um ano de véspera de eleição. Ano que vem a gente tem eleições municipais, prefeito, vereadores, Curitiba, Paraná inteiro, e a importância que o PDT tem para apresentar um projeto de cidade, um projeto de desenvolvimento sustentável, como você bem enfatizou. Então, quem vai fazer esse projeto somos nós, somos as pessoas que estão, de fato, construindo esse partido amplo, rico e ativo, né? Então, obrigado, Fábio. Tá, não é fácil a sua resposta, você tentar ser... Né? No fundo, o que nós temos defendido é uma estratégia de desenvolvimento local. A partir do momento que você faz essa reflexão mundial, veja que os grandes movimentos que estão acontecendo, como é que você inverte agora e localmente você pode ter alguma coisa... Né? A primeira coisa é ter uma política de longo prazo. Né? O Gustavo, enquanto na prefeitura, ele estimulou não a própria administração, mas se criou o que nós chamamos de Curitiba 2035, que é um planejamento estratégico feito pela sociedade civil, que é para pensar no médio e longo prazo, independente de quem é o governo. Ele não quis nem aparecer muito, e ninguém sabe, associou ele a essa atitude, porque, no fundo, era uma iniciativa que ele queria que fosse da sociedade e que fosse perene, e não associada a um ou outro partido. Ou seja, Curitiba precisa saber o que ela quer ser nos próximos anos. Né? Então, a gente tem, hoje mesmo tivemos uma reunião do Curitiba 2035, que quem tem a metodologia que está nos ajudando a discutir esse projeto é uma ONG chamada Comunitas, mas junto com a Federação de Indústria do Estado do Paraná, a FIEP. É ela que está encabeçando esse estudo, onde você tem uma discussão sobre os problemas e para onde Curitiba quer ser em 2035, o que ela quer ser na área de desenvolvimento, de mobilidade. São 9 eixos estruturantes, ou seja, é pensar, fazer uma reflexão sobre onde estamos, para onde vamos caminhar nos próximos anos e quais são as ações necessárias para a gente avançar. Mas eu já diria, a questão central, que é muito, vamos dizer, central para o PDT, e eu acho que é uma das áreas, é na qualificação dos nossos estudantes. Quais são as habilidades e competências que esse novo mercado de trabalho que está sendo criado precisa? E o que nós temos que fazer de esforço de escolarização? O caos que é o nosso ensino médio hoje no Brasil, de desestímulo para os estudantes, etc., precisa ser enfrentado. Como é que estão? Por que tantos jovens estão evadindo o nosso ensino médio? O que nós podemos fazer na região metropolitana? São as escolas técnicas? É o pós-médio?
quais a escolarização que nós estamos dando, nós estamos preparando, você pega as novas profissões do futuro, e isso já está mapeado a partir dessas novas tecnologias da inovação, é isso que está se discutindo hoje lá na Inglaterra, na Suíça, ou seja, como é que você prepara a mão de obra para enfrentar essas tecnologias? Será que, vamos dizer, se vier um carro elétrico, Curitiba vai ter mão de obra para empregar esse pessoal? Agora, se não tiver, a multinacional não é daqui mesmo, ela vai para onde ela quiser, China, quem estiver estimulando nessa direção da sustentabilidade. Então, a primeira questão, eu diria, central é a questão da educação. Como é que nós estamos preparando a nossa força de trabalho, os nossos jovens para esse mercado de trabalho? E acho que aí o PDT tem uma experiência acumulada e tem sido esse foco, mas nós precisamos avançar mais, temos que enfrentar esse desafio da questão da economia criativa, quais são esses setores, abrir e discutir lá as escolas técnicas. Essa, para mim, é uma questão central. Outra questão é a questão do empreendedorismo. Ou seja, parece que o mundo fordista do emprego, isso acabou, daquele, né, a população vai ter 5, 6 empregos diferentes, profissões. Como que você faz aprender a aprender? Né? Como é que você faz essa revolução aí no sentido de você dar condições para que você continue aprendendo depois da sua educação formal? Então isso, vamos dizer, tem uma questão de empreendedorismo, tem uma questão, ou seja, como é que nós podemos trabalhar essa dimensão aí, né? E principalmente aí a questão da estrutura, onde nós temos um complexo de saúde muito importante, que Curitiba exporta serviço, a área de influência de saúde vai até o Mato Grosso. O IBGE mostrou, tem gente que vem para os nossos hospitais aqui, que vem do Mato Grosso, vem do oeste de Santa Catarina, vem do interior de São Paulo, Rondônia, ou seja, a área de influência do complexo de saúde aqui na metropolitana de Curitiba é muito grande. A área educacional também é muito forte. Tá? A área de ciência e tecnologia, nós temos 70% dos nossos PhDs do estado estão aqui em Curitiba e metropolitana. Então, como é que você aproxima a academia das empresas? Esse é um desafio imenso, mas que a prefeitura pode ajudar, que o Estado pode ajudar a aproximar o setor produtivo de quem produz inovações. Empresas inovam, não são a universidade que inova, quem inova é a empresa, mas ela se baseia no conhecimento dos alunos formados pelas nossas escolas e no conhecimento, através da pesquisa, produzida na academia. Então essa aproximação entre o mundo do trabalho, as empresas e as universidades precisa acontecer. É o que a gente chama de sistema local de inovações. Ou seja, se você aproxima esses 3 segmentos aí e faz projetos cooperativos, etc., é trabalhar em rede e não mais individualizado como o Fordismo do passado. Achar que a empresa vai trazer o pacote tecnológico lá da Itália, da onde for lá, e vai fazer aqui. Não, hoje está todo mundo competindo. Cerca de 500 cidades no mundo geram 50% do PIB mundial. Olha só, 500 cidades, pesquisa da McKinsey, 2012, mostrou que 500 cidades do mundo, né? Ou seja, o desenvolvimento acontece localmente, não é no estado, não é na federação, ele acontece na cidade. Algumas cidades conseguem se descobrir e avançar, outras estão afundando. Detroit é um exemplo clássico de cidade que não conseguiu se reinventar e andou para trás. Outras cidades estão se reinventando. Por enquanto, Curitiba está entre as 500 cidades mais inovadoras do mundo. Agora, ela vai continuar nos próximos anos? Ela está, por enquanto, nisso daí. Né? Ou seja, aqui, na medida que você consegue inovar, consegue aproximar a empresa, a universidade, tentar fazer alguma coisa, você consegue crescer. Eu diria, inovação, empreendedorismo e qualificação de mão de obra são 3 elementos centrais desse projeto crescimento de uma cidade, de uma região metropolitana, como nós temos aqui no país. Então, se a gente atacar essas 3, vai pelo menos o núcleo duro a gente está resolvendo. A infraestrutura é uma área importante, né? A mobilidade e principalmente a política de sustentabilidade aí, questão que nós, Curitiba, tem uma longa tradição também, mas que precisa melhorar e que tem muito ainda a fazer. Quer perguntar? Por favor, acho que é melhor vir aqui, falar o nome, fazer em blocos de 2 ou 3 perguntas.
Assim, tá em som. Eu queria ouvir o senhor falar sobre um pouquinho mais sobre duas coisas. Primeiro, a questão do consumo no Brasil, que, enfim, no ano que o Brasil mais cresceu no governo do Lula, que cresceu 4,4%, o consumo foi responsável por 60% desse crescimento. Mas acabou que não gerou valor para o futuro, porque o consumo vem muito de produto importado, então o valor vai para o exterior, e como o senhor já tinha comentado, se a gente consome internamente, a gente gera 4 vezes mais valor disso. E me parece que a questão do consumo, para ele ser sustentável nesse sentido de ele gerar valor a longo prazo para o setor doméstico, né, para a economia doméstica, a gente precisa de uma indústria forte e que produza de forma atrativa para que o consumo fique aqui. E me parece que isso passa muito por uma política cambial. Então eu queria entender, até não tenho certeza se queria entender de que forma que o governo poderia praticar uma política cambial para que a indústria não seja menos atrativa do que as indústrias internacionais, a gente não fique refém de exportação para poder ter dólar e através do dólar gerado pela exportação poder consumir. E também nesse sentido me parece que o consumo não precisa só ser refortalecido, mas educado também, para que ele não seja só, enfim, expandido, mas consciente, porque daí me parece que se o consumidor adquirir hábitos mais sustentáveis, a gente consegue uma formação bruta de capital doméstico, que parece que também é algo que é necessário para o Brasil hoje, ter uma poupança própria para voltar a investir e usar o dinheiro próprio para investir, que parece ser mais, enfim, é melhor para o país usar o próprio dinheiro do que o capital externo para fazer investimento. Vou ser rápido. Tá, você tem toda a razão, o seu diagnóstico está correto, assim, ou seja, hoje na demanda agregada, que é o nome que políticos e economistas usam para marcar, o consumo representa 63%, 64% do valor total da renda do lado da demanda. Então, ou seja, o consumo é muito importante. Mas, vamos dizer, ele não consegue alterar a capacidade produtiva. Ela trabalha com a renda corrente. E se você importa, vamos dizer, os vazamentos disso para o exterior são muito grandes, você não gera renda interna. Não estou propondo fechar a economia, pelo contrário, eu sempre defendi, continuo defendendo a economia mais aberta. Você vai ter que abrir mais a economia, mas isso significa muito mais exportar produtos de valor agregado, como aviões, Embraer, etc., e não só commodities. Você tem que agregar valor às suas exportações e também agregando valor às exportações, você consegue agregar valor à sua renda interna e ao mercado interno. Então a ideia aí é que o investimento tem que puxar. Só tem 2 variáveis autônomas aí que podem retomar o crescimento no curto prazo: o investimento e as exportações. As exportações, elas são estimuladas principalmente pela taxa de câmbio, como você se referiu. Eu não sou contra você tabelar o câmbio, não é isso, tá? Mas fazer uma política um pouco mais inteligente no câmbio do que nossos governos que deixam esse livre comércio, a especulação. Como o Brasil é um tamanho de mercado grande, ele é a 8ª economia do mundo, ou 9º em PIB, 10º aí, ele está próximo aí, ele vamos dizer, ele tem um mercado de câmbio muito grande, é o maior mercado de câmbio dos países emergentes. E ele serve muito para especulação de curto prazo. Então, se você quer especular com uma moeda, você não vai especular com a moeda do Paraguai, que não dá retorno, ele não tem divisa suficiente para pagar. O Brasil tem. Então, ele é lugar para cassino. E é esse cassino que os Paulos Guedes da vida ganharam dinheiro. Especulando contra a moeda local, trazer dinheiro, ganha dinheiro de bolsa, sabe? Curto prazo, volatilidade. Não é dinheiro de longo prazo, de investimento. Outra coisa é o investimento na planta, por exemplo, que a Renault fez aqui em Curitiba. Esse tipo de investimento é muito bem-vindo. Então, se você diminui a volatilidade da taxa de câmbio, fazer um pouquinho o que os chineses fazem. Taxa de câmbio suja, que a gente chama na literatura. Ou seja, se o movimento especulativo é muito grande, você entra intervindo para diminuir a especulação. Aliás, o Banco Central já fez isso em vários momentos e agora mesmo esse ano. Leilão de dólar. Leilão de dólar ou compra de dólar para você swap cambial. Aí você tem vários instrumentos que o Banco Central tem para evitar a volatilidade. Você deixa a tua taxa de câmbio mais próxima do equilíbrio de balanço de pagamento que você precisa para manter estável a moeda.
mas uma política que permita que o país possa crescer e não que fique sofrendo de desindustrialização o tempo inteiro. Ou seja, quando é mais barato produzir por formas artificiais do que produzir de formas corretas. Então a questão do câmbio vamos dizer, é o livre mercado, mas pelo não útil, não a favor. Na hora que os especuladores, na hora que o cassino abre e você percebe claramente que os fluxos especulativos estão querendo apostar contra ou a favor, mas aí simplesmente querendo esses ganhos de curto prazo, aí você não permite esse tipo de coisa aqui. E a ideia maior é o investimento. Ou seja, como é que, vamos dizer, se a exportação, o mundo está num protecionismo, etc., vamos ver lá nos anos 30. Nos anos 30, Getúlio já fez, depois da Revolução de 30, já fez isso daí. Evitou o café se depreciar tanto, queimou, é conhecida na literatura o exemplo disso aí. Agora, como é que nós podemos fazer isso hoje aqui com uma crise fiscal? Tá? Ou seja, agora, se você faz uma política contracionista, como nós estamos fazendo, você só aprofunda a crise. Tá? Eu quero ver o BNDES emprestando para empresas saudáveis para que possam investir. E aí eu não vejo solução que é investimento privado que puxa, mas com apoio do investimento público. Eu acho que o Estado tem que ter capacidade para investir. Por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer para o professor Fábio que é uma honra para nós, pedetistas, tê-lo entre nós. E parabenizar o doutor Haroldo, demais companheiros da Fundação pela iniciativa e o reconhecimento de que o PDT é uma janela aberta para levar o conhecimento para a origem necessária que é o povo, né? Então, infelizmente, o nosso povo tem vivido situações muito peculiares que são induzidos praticamente a não trabalhar, a não produzir. Não é? Se você pega o resultado de um operário brasileiro, o resultado de um operário americano, é infinitamente diferente um do outro. Então nós temos que mudar esse conceito de que o importante não é o emprego, é o trabalho. Não é? Então, com o trabalho se produz, com o trabalho se lava a alma, né? Com o trabalho a gente evolui e com o conhecimento a gente aprimora tudo isso. Nos dias que estamos vivendo, estamos praticamente sendo impedidos de ter acesso ao conhecimento, né? E eu gostaria de perguntar ao professor o seguinte: a relação entre a indústria 4.0 e a origem, que é, por exemplo, o artesanato, a indústria familiar, né? A iniciativa local, o empreendedorismo local. Todos os empreendedores, microempreendedores, não têm oportunidade nesse país. E são eles os maiores geradores de emprego e contribuidores para um PIB importante no país. Não seria extremamente importante, em vez dos bancos, das instituições como o BNDES, investirem nas grandes indústrias, voltarem suas atenções para as origens básicas, que são a base da população, os empreendedores, os microempreendedores, os artesãos, a indústria familiar e assim por diante. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Agora que nós estamos falando de desenvolvimento local, nós estamos pensando muito nisso, né? Nas pequenas e médias empresas locais que produzem para o mercado local. Vamos só pensar uma ação clara nessa área que o Gora também perguntou, de políticas públicas que a gente poderia pensar. Uma é compras governamentais. A maior empresa das cidades são as prefeituras. Né? Então, você aumentar o conteúdo local no processo de licitação. Então, vamos pensar na área de alimentos, só para pensar na área da merenda escolar. Aqui em Serra Azul, nós estamos vendo uma ação esses dias que, vamos dizer, antigamente
vinha tudo enlatado, os sucos que vinham para as criançadas. Será que o microempreendedor de lá, que produz tangerina, que produz laranja de Serra Azul, não pode montar uma pequena empresa com apoio de instituições financeiras e vender para a prefeitura, para a merenda escolar, através da licitação do poder público? Pode. Isso é concreto exemplo. Nós fizemos na Prefeitura de Curitiba, quando eu estava ali na Secretaria de Planejamento e Administração, mudamos a nossa legislação para estimular os empresários locais, e acho que aí, por isso que eu quero dizer, na hora que você fala da indústria 4.0, estou falando dessa revolução tecnológica a serviço disso. Uma das ações dessa agência, dessa pequena ONG que eu estou envolvido agora, é fazer um app para estimular compras locais. Você abrisse o seu celular e você visse, falou, olha, eu colocasse lá o QR Code ali na frente do produto e dizer, olha, esse produto foi produzido aqui em Curitiba, está gerando 200 empregos, 50 empregos, 2 empregos, e aí o consumidor vai dizer, não, eu quero estimular a geração de emprego aqui na minha comunidade, na coisa, ou seja, usar a tecnologia a serviço desse desenvolvimento, estimulando as compras locais. Então nós estamos pensando em produzir, estamos já desenvolvendo esse app para aproximar a empresas locais do comércio local. Mas usando a tecnologia, o que tem de melhor aí no mundo, porque se você voltar a perto e querer, que nem os ludistas ingleses, quebrar os teares, não vai dar certo. Não quebrar os celulares aí, vai ter muita pouca gente que vai aderir a essa estratégia. Então, como é que a gente pode usar os celulares a serviço nosso, do desenvolvimento local, das compras locais, etc. Deu o exemplo das compras públicas, mas também tem muita coisa que a gente pode fazer dos orgânicos, muito que a gente pode estimular a compra local aqui. Além dos orgânicos, você tem uma série, fora dos alimentos, de setores que são não tradables aí, serviços que você não pode trazer de fora, que você tem que comprar daqui, ou seja, aí que a gente tem que usar criatividade. Nós estamos nos inspirando muito no modelo da Austrália, que é o Made in Austrália. Os caras lá viraram uma cultura, e os produtos locais nas redes de supermercado tem um adesivinho assim, feito aqui localmente, ou seja, nós podemos ter um selo Curitiba, podemos dizer daqui, feito aqui por nós, na região metropolitana, aqui, não, ou seja, estimular e vender a ideia da compra locais. Então, acho que de alguma maneira a gente tem que, e principalmente mostrar que é essa coisa de que na hora que você estimula o comércio local, você está gerando emprego e renda para nós, e não lá para o produtor da Coca-Cola, lá na matriz lá nos Estados Unidos, sem demérito ao esforço deles. Mas que eu queria ver o consumo aqui de Ouro Fino, queria, e outros locais, né? Porque isso gera mais renda e emprego para nós. Pessoal, quando a gente discutiu esse formato da nossa atividade aqui, a gente discutiu o seguinte, que nós teríamos que ter um encaminhamento, inclusive de começo, né, às 19h30, e nós começamos hoje, e uma previsão de terminar 21h15, né? Porque se a gente fica aqui, nós vamos acabar nos cansando e começa a esvaziar, né? E isso acaba sendo até um demérito para o brilhantismo do nosso conferencista e palestrista. Eu queria ver, quem sabe, mais 2 pessoas, né? Que fosse de forma bem rápida e bem objetiva para fazer pergunta realmente para o professor, tá? E aí, em seguida, a gente gostaria de encerrar essa atividade, tá? Só que eu queria complementar a pergunta do senhor. Por favor, legal. Muito obrigado. Tá ouvindo aí? Então, meu nome é Paulo, quero agradecer, Fábio, pelas provocações, acima de tudo, que você trouxe. Minha pergunta é bastante precisa, não quero formulá-la muito para não tomar tempo, mas acredito que você pode explorar. No início da sua apresentação, você elaborou um pouco o que seria esse conceito de desenvolvimento, mas eu confesso que uma certa passagem ali me incomodou, né? Onde você apresenta um certo otimismo, né? Com esse fluxo de desenvolvimento, como se o capitalismo fosse capaz, efetivamente, de dentro de determinado ciclo, sempre gerar mais emprego, mais renda, mais lucro, mais salário. E, enfim,
acho que você pode problematizar isso melhor que eu acho que esse ciclo não é positivamente progressivo, né? E eu queria chamar essa indústria está vinculada à produção, à consolidação, cristalização do desemprego estrutural, né? Até por isso eu queria ter casado as perguntas aqui para pensar justamente isso, né? Porque o grande problema do desemprego estrutural seria a desestruturação das economias locais. Então, como casar esse modelo de industrialização que gera desemprego estrutural com o desenvolvimento de uma economia local que é principal afetada por esse desemprego estrutural, né? O que eu concordo com o conceito de desemprego estrutural é importantíssimo, precisa ser melhor explorado, eu não tive tempo aqui de explorar, né? Mas a ideia, no fundo, é que na história do capitalismo, se você olhar assim, olhando, volta lá na 500 depois de Cristo, até 1500, o mundo praticamente ficou estagnado. Não tinha essa preocupação com a melhoria da qualidade da vida. Ou seja, as sociedades passavam gerações e gerações com o mesmo padrão de vida, as sociedades agrícolas, como tinham um excedente apenas para subsistência, ou seja, não tinha ideia de acumulação de capital. Acumulação de capital é entendido como um processo onde parte do excedente é convertido em novo capital e cuja consequência é a ampliação da capacidade de produção de uma sociedade. Essa ideia de acumular capital no sentido clássico da economia clássica só vai ser pensado e refletido pela humanidade a partir da Revolução Industrial, ali um pouquinho antes da transição da criação das cidades, do fim do feudalismo, começo do capitalismo. Então, ou seja, a ideia de crescimento, essas coisas do crescimento, na história da humanidade, ele tem 150, 200 anos. Então, vamos dizer, o que eu quis dizer aqui é que nesses 150, 200 anos, a renda da população, o padrão de vida triplicou, assim, ele foi numa exponencial. É como ele viesse mantendo aqui, ali no capitalismo comercial, ali no século XVI, XVII, ele dá uma inclinadinha, agora exponencialmente ele começa a crescer a partir da Revolução Industrial. Ou seja, essa ideia do bem-estar material, do emprego, você sair de uma economia de subsistência e partir para uma sociedade onde as cidades comandam a população, é muito recente. E nesse processo, o que eu quis dizer é que você tem, dependendo do autor, você tem 5, 6 revoluções industriais acontecendo, ondas aí, Kondratiev, Schumpeter, ou seja, mas todas elas, vamos dizer, nessa transição do velho paradigma para o novo, uma economia baseada no petróleo, para agora onde a informação é a grande, vamos dizer, transferência, a internet das coisas, o que nós estamos vivendo. Então nós estamos abandonando uma economia baseada no petróleo para uma economia baseada na informação, na engenharia genética e toda biotecnologia, nanotecnologia, todas elas aí. Nesse processo de transição, é isso que eu insisti na destruição criadora. Segmentos são destruídos, indústrias velhas acabam deixando de existir e novos setores aparecem. Um exemplo típico aí nos anos 70, Microsoft, que era a Microsoft nos anos 80, não era nada, estava surgindo. Hoje é a maior empresa, Google, as grandes empresas do mundo não existiam há 40 anos atrás. E hoje elas geram emprego, renda, etc. Na história do capitalismo, e eu enfatizei que não pode ser determinista nisso, a resultante tem sido mais positiva do que negativa. Ou seja, o desemprego estrutural existe, por exemplo, os carvoeiros da Inglaterra perderam o emprego agora, eles são uma indústria das minas do século XVIII. Até a Margaret Thatcher, eles ainda conseguiram sobreviver. O último espirro deles, no sentido de que a profissão ainda existia, foi no governo Thatcher que ela destruiu esse pessoal. Agora, os netos, etc., dos mineiros, vamos dizer, esse desemprego estrutural que surge em determinadas áreas, ao longo do capitalismo, tem sido combinado pela criação de outros empregos, novas habilidades e novas competências. Agora, o problema é que quem é que foi filho, neto, bisneto de mineiro não consegue ser produtor de TI no dia seguinte. A questão cultural, cidades inteiras, ou seja, você tem uma mudança no modo de trabalho na vida muito dolorida. Em muitos casos você não consegue fazer essa reconversão do mercado de trabalho. Aí que você tem esse desemprego estrutural. A minha impressão,
tá? É que a indústria não vai mais gerar, ela vai automatizar completamente. Por isso vai ser processo totalmente automatizado, os empregos só vão existir no setor de serviços. E aí isso é complicado, porque o que você tem é McDonald's Jobs, é o emprego de McDonald's só, é Uber, aí toda a exploração de mão de obra. Como é que as relações de trabalho vão se constituir aí? E aí, veja, eu não sou neoliberal no sentido que o mercado vai resolver isso. Não vai resolver. Isso daí é briga política. É sindicatos fortes, é defesa dos interesses da população e regras de jogo que permitem a convivência social. Ou é calmo, vamos dizer, ou você vai deixar só, ou seja, tudo bem, você inova, cria uma nova empresa, Uber. Bom, mas e daí? O taxista aqui estava tendo uma vida digna, estava operando. Nossos taxistas aqui, no geral, tinham 3 empregados. Então, vamos dizer, hoje você gera, o Uber está gerando mais emprego que os taxistas aqui em Curitiba. Agora, estão ganhando, como é que está? Eu tenho andado no Uber e tenho perguntado muito para eles, tá? A empresa depende da precarização. Então é aí que depende, aí que, ou seja, alguns, por exemplo, em determinadas áreas dessa economia mais, por exemplo, programador de app, só estou dando um exemplo dessa economia, da nova economia, é uma mão de obra altamente qualificada, tá? E que está sobrando emprego. Eu digo isso para meu filho, vai estudar informática, programar computador, que você não vai ter desemprego na vida. Ou seja, quem é que vai programar as fábricas? Quem é que vai programar a agricultura? Quem é que vai programar o serviço? Vai atrás do profissional que sabe programar app. Nós estamos sofrendo isso, fazendo esse nosso app lá de desenvolvimento local. Então, ou seja, profissões novas estão sendo criadas. Agora, o que está se discutindo na literatura de hoje é se esses que estão perdendo emprego estão sendo compensados pelos novos empregos. E a discussão, como, veja, na hora que você põe uma China dentro do mercado de trabalho, nunca houve tanta diminuição da pobreza no mundo como nos últimos 30 anos. Ou seja, você tirou uma sociedade inteira de 1,4 bilhão da miséria. Então, ou seja, você vai dizer para o chinês que o padrão de vida dele piorou nos últimos 40 anos, de maneira nenhuma, foi um dos economistas que mais progrediu e os indianos também. Soma esses 2 países, dá 40% da população mundial. 40% saiu da pobreza absoluta há 40, 50 anos atrás, estão com um padrão quase próximo do Brasil hoje. Agora, isso cria disruptivo, cria é uma placa tectônica que altera. E isso cria ondas de tsunami mesmo. Aí, vamos dizer, nós infelizmente estamos perdendo. A tsunami está nos pegando. Aí não foi por falta de avisar. Nós erramos, erros de política econômica que se cometeram aqui dentro do país. Nós não soubemos entrar nessa 4ª revolução industrial de maneira como os chineses entraram. Se você for ver lá 20, 30 anos atrás, eles eram muito mais pobres que nós. E vejam hoje, porque eles estão lá dominando isso daí. Agora, o tamanho do mercado interno deles também não é brincadeira. Você vê uma fábrica de boné, eu estudei os app, o APL nosso de Arapongas. O que inteiro Arapongas produz de bonés, que é um APL importante para nós, uma empresa chinesa produz. Lá, a hora que o Mao Tse-tung fez a revolução dele lá, 1 bilhão de chineses tinha que pôr boné. Nós tínhamos 100 milhões de brasileiros que ninguém usava boné. Então a demanda interna chinesa é o principal motor do crescimento chinês. Não acreditem, o motor é só os Estados Unidos, não. O principal motor do crescimento chinês é o mercado interno chinês. Nesse sentido, voltando à questão do consumo, o nosso mercado interno, eu tratei muito pouco dele, é fundamental. Por isso que eu acho que nós temos que preservar o poder de compra do brasileiro, que não é só a exportação. A demanda doméstica é fundamental para o crescimento. Eu acho que aí a questão central do desemprego estrutural é pensar na requalificação dessa força de trabalho. O que a gente pode fazer, principalmente para os filhos dele. Profissões que tendem a desaparecer. E veja, aí é assustador. 70%, 80% das profissões vão desaparecer. E daí, quais são as novas? Agora, de qualquer maneira, o excedente, o que inicia uma saída muito boa? O excedente, no texto futuro dos nossos netos, o que eles diziam é o seguinte: olha, o excedente acumulado pela humanidade é suficiente para todo mundo viver e ter as necessidades básicas atendidas. O problema aí é a distribuição desse excedente. Se concentrar no 1% do mundo que tem 50% da riqueza, vai ser difícil distribuir.
Hoje 1% da população tem 50% da riqueza gerada. O excedente está na mão desse 1%. Mas política pública é isso. Quem é que, se a população votar em A ou B, pode ter regras de jogo para o conjunto da população ou não. E aí é regras de jogo que permite uma distribuição melhor da renda. Na educação, formalização, etc. E regras de jogo. É aí que eu acho a riqueza da democracia está aí, apostar de que a maioria vai dizer para onde vai. E aí se tem que, uma parte desse excedente tem que ir para um fundo social, uma Bolsa Família para 30% da população, para todo mundo ter o mínimo de sobrevivência, nós vamos ter que caminhar, mas aí é o embate político. Renda básica na humanidade inteira, nós vamos ter que, ou seja, não dá para 1% concentrar 50% e indefinidamente os outros 99 ficam com os outros 50%. Você vai ter, isso já está acontecendo, o mundo está com insuficiência de demanda. Você tem a renda concentrada nessa 1% e aí você vai ter que. Mas isso aí não é o mercado para resolver, é a sociedade organizada através dos partidos políticos, etc. Por isso eu acredito no partido político enquanto elemento central da democracia. Fortalecer os partidos. Vamos para a nossa última pergunta. Pergunta de outra. Minha pergunta é sobre mercado interno e previdência. Eu entendo que o Brasil, a União, ela gasta uma parcela muito grande em previdência social e que se economizasse uma certa parcela da previdência, poderia aumentar o investimento em áreas fundamentais que precisam do investimento estatal. Só que, por outro lado, eu entendo que a nossa economia interna ela depende muito da renda familiar, do consumo das famílias, e um pilar principal, né, um dos principais pilares dessa renda familiar é a previdência social, principalmente na população mais pobre e nos pequenos municípios, que vários pequenos negócios dependem muito dessa renda. Então, eu queria perguntar como é que dá para conciliar essas duas demandas entre renda familiar, né, e investimento público. E aproveitar e emendar nessa pergunta qual que é a reforma que você defende para a Previdência, se é o modelo do PDT, se é esse do Paulo Guedes, se é alguma outra ideia. Obrigado. Rapidamente, eu não sou especialista em Previdência. Como professor de desenvolvimento, sempre trabalhei e via claramente essa transição, essa questão demográfica e o problema geracional. Ou seja, a geração de vocês vai entrar no mercado de trabalho tendo uma fatura grande para pagar para os idosos, nesse caso pessoal que está se aposentado, e principalmente o pessoal que está ainda sem ingressar no mercado de trabalho, são as crianças que estão nas escolas. Você tem uma parcela que a gente chama população economicamente ativa, que tem que sustentar os dois lados. O pessoal mais velho que está lá em cima e o mais novo que ainda não entrou no mercado através de saúde, educação, etc. Então essa equação, na medida que você tem uma mudança da pirâmide e o pessoal lá de cima vai vivendo cada vez mais e já com uma aposentadoria precoce, né, você tem esse problema. Então, que eu, como professor de desenvolvimento, não especialista em previdência, eu digo o seguinte: olha, a idade mínima de 65 deveria ser um elemento central para todo mundo. Fora a questão rural, que tem uma questão aí que você pode alegar, né? E eu, nesse caso, eu não sou feminista, eu acho que as mulheres não têm que se aposentar antes. A expectativa de vida das mulheres é 5, 6 anos mais alta que nós, homens. Então eu não defendo, eu acho que é igualdade mesmo. Eu acho que os dois, 65 anos, essa questão aí, para mim, eu acho que é essencial, porque senão ela não se mantém. Agora, do ponto de vista do consumo aí, é a produção, aquilo que eu falei no começo, que gera renda e emprego é a produção. É o setor privado que gera renda, pelo menos na economia de mercado. Tá lá na China, você tem empresas estatais produzindo, gerando emprego, etc, etc. Na nossa economia, que é a opção que o Brasil tomou já há mais de 120, na economia de mercado, é o setor privado que gera renda e emprego. Acho que as cidades pequenas podem gerar renda e emprego. Tem uma agricultura, normalmente, pode ser mais dinâmica, etc. Eu vejo, essa questão tem sido colocada, que, vamos dizer, cidades inteiras do Nordeste, por exemplo, vivem da Previdência. Esse pessoal da Previdência acaba sustentando a demanda agregada do município, o consumo da população e, com isso, os negócios locais. Veja que ninguém está querendo acabar com a Previdência.
Eu, pelo menos, a proposta é uma reforma da Previdência que restabeleça as condições de sustentabilidade fiscal do Estado brasileiro e principalmente das prefeituras de capitais, porque o problema de prefeitura é só das capitais. A maior parte dos municípios nossos já optaram pela CLT, então o pessoal é funcionário de CLT. Mesmo conversando com prefeituras médias aí, eles não têm problema. O que tem é os estados. A Previdência aqui no Paraná tem problema, não é sustentável do jeito que está, ela vai quebrar algum momento e com isso vai ter problemas. Agora você tem que ter vamos dizer, distribuir o ônus de forma equilibrada. Então, essa proposta do Paulo Guedes não me atrai, tem vários pontos ali que eu já vi que não concordo ali, mas o eixo, vamos dizer, o eixo é essa coisa, eu diria, dos 65 anos. Eu acho, se você conseguir caminhar aí, o resto tudo pode ser deixado de lado, tirar muita coisa que foi colocada ali como, vamos dizer, boi na sala, o bode da sala, etc, etc. O eixo, eu acho que tinha que ser esse daí. E veja, é uma questão, não é só o Brasil, o mundo inteiro, vai país por país, ninguém está deixando de fazer isso. Agora, ser contra a Previdência, a reforma da Previdência, eu acho que é enfiar a cabeça no buraco e achar que não existe esse problema. Então, assim, a minha questão básica é isso, é questão, se você olhar para a demografia, só pela nossa pirâmide, você vai ver que é insustentável do jeito que já está. E veja, Fernando Henrique fez reforma da Previdência, Lula 1 fez Previdência, Lula 2 fez Previdência, Dilma fez, e agora, quem não conseguiu fazer foi o Temer, pelas loucuras que aconteceram lá nas delações da JBS. Mas agora o Bolsonaro vai fazer, e provavelmente o próximo presidente vai fazer. O nosso amigo Paulo Guedes está dizendo que agora vai ser pro resto da vida, ele não vai. Lá na frente vai ter que... Por quê? Porque você vai colocando o sarrafo um pouquinho mais alto, cada vez um pouquinho mais, e vai aprovando o que é possível, o que a sociedade no Congresso resolver. A proposta vem do Executivo, mas agora o Legislativo ali vai definir o que é possível fazer e a sociedade nossa vai escolher. Mas o que eu quero dizer, que existe problema? Existe. Colocar, achar que não é problema, dizer que os caras lá atrás todos resolveram pro resto da vida. Não resolveram. E você vai escutar depois do Bolsonaro ainda falar nisso. Né? Que é bom para essa geração de vocês. Porque senão o ônus vai tudo em vocês. Vai ter que a contribuição de vocês vai ter que ser altíssima para sustentar os dois lados, embaixo e em cima. E aí tem que ter eu defendo uma previdência equilibrada, onde os ônus sejam divididos conforme a capacidade de cada um contribuir para esse ônus. Todo mundo tem que perder um pouquinho para que o país como um todo possa ganhar, principalmente poupança de investimento aí no futuro. Depender menos da poupança externa, que é o que eu defendo. O país tem condições de poupar e gerar investimento aí para crescer de maneira sustentável. Não precisa vender todo o país para o estrangeiro para você crescer. É possível uma estratégia. Todo mundo faz. A China faz, o Japão fez, a Coreia fez, todo mundo fez. Agora nós não podemos fazer? Nós temos que ficar sempre dependendo de poupança externa? Eu acho que não. Acho que dá para fazer com poupança doméstica. Eu sempre defendi isso e acho que é um caminho viável aí de você crescer.